As nossas tardes. A sua! Os portugueses gostam de conviver em volta de uma mesa colorida e aromática, onde a conversa aparece naturalmente enquanto se saboreia e se petisca. Podem ser os sabores do mar, os sabores do campo, os sabores da serra, dependendo do local em que se estiver. Também a tradição tem uma palavra a dizer. A diversidade é grande porque os petiscos necessitam de toda a espécie de temperos. Ervas aromáticas, especiarias e, para os complementar, tornam-se imprescindíveis o pão, o queijo e o vinho. Cada região tem os seus aromas e os seus sabores concretos, e tudo tem importância. Das terras mais altas surgem os queijos, as carnes, os enchidos fumados e alguns vinhos. Das terras planas vêm o pão, o vinho, os frutos, os legumes, as saladas. Do mar aparecem as amêijoas, a sapateira, as ostras, o camarão. O António quis mostrar um pouco desta diversidade aos amigos, por isso convidou-os a provar alguns petiscos. Que cheirinho é este que anda no ar? Ai, António, tantas coisas boas. É só para vocês verem e provarem, claro. São alguns petiscos bem portugueses. Realmente os meus pais tinham razão. Nada como estar em Portugal para descobrir outros sabores. E cheiros. Eu não vou resistir. António, posso comer alguma coisa? Claro, João, afinal foi por isso que vos convidei para comer. Ai, estes queijos, que perdição, eu adoro queijo. Olha, qual deles é de leite de cabra? Que eu adoro queijo de cabra. Olha, este é de cabra. Este é de Nisa, que é uma mistura de ovelha e cabra. E aquele é da ilha, que é de vaca. Da ilha? Mas qual ilha? Não me digas que é das berlengas. Que disparate! As berlinhas só têm gaivotas e que eu saiba, as gaivotas não dão leite. Oh, Ana, não ligues, o João estava a brincar. É, mas o queijo da ilha é dos Açores, não é? Certo, é da ilha de São Jorge. Sabes, é um sabor muito forte do queijo, é quase picante, mas é muito bom. Como vocês podem ver, tem aqui queijos de vários géneros para todos os gostos e feitios. Vocês têm aqui estes queijos são de meia cura, tens aqui queijinhos frescos, pode-se comer com sal e pimenta, por exemplo. Tem queijos de todas as regiões do país. São muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, o queijo da Serra é completamente diferente do queijo de Azeitão, apesar de serem os dois de leite e ovelha. Porquê? Oh, João, porque sim, é por causa do tipo de alimento, dos pastos com maior altitude, por exemplo. Olha, não sei que tem vários fatores envolvidos. Curioso. Não imaginava que houvesse diferenças entre ovelhas. Para mim, uma ovelha é uma ovelha, em qualquer parte do mundo. Olha, esse é de Azeitão, é da Serra da Arrábida. Fica aqui perto, fica entre Lisboa e Setúbal. E este chouriço? Oh, João, qual chouriço? Então, mas tu julgas que é tudo igual? Isso não é um chouriço, é um paio. Olha, alentejano é bem bom. Chouriço é aquele. Olha, por acaso o assado é ótimo. E este queijo? É delicioso. Ai, tão bom. Não tenho palavras. De facto, isto é delicioso. Não preciso de pão. António, o que é isto?
Parecem azeitonas. E são azeitonas, assim picadinhas, à minha moda. São um temperozinho que eu costumo fazer, que eu adoro. Também costumo usá-los num molho para peixe cozido, por exemplo. São boas. Nunca tinha comido temperadas assim. É natural. Então fui eu que as fiz. Ninguém faz destas azeitonas como eu. Olha, tem salsa, alhos bem picadinhos, tem azeite, sal, pimenta, vinagre. Olha, experimente e põe um bocadinho de pão. Sim, E o vinho? o vinho. É verdade, João, obrigado por me teres lembrado do vinho. Isto sem vinho não tem graça nenhuma. Desculpem, com licença, tomei a liberdade de comprar um vinhinho muito bom que vai bem com este petisco. Vai muito bem com este petisco. É um vinho do Ribatejo. Olha bem. Vamos lá ver. Vocês desculpem, mas isto é demasiado para mim. Tenho dó desta pequena ignorante. É Açores, Serra da Estrela, Ribatejo. Estou a ficar desorientada, preciso de um mapa. Não sei para que lado é que me hei de virar. Vá lá, Ana, tem calma. Eu agora aconselho-te seriamente, com muita calma, a saborear. Calma. Vê-se mesmo que não conheces a Ana. Calma é coisa que ela não tem. Pronto, lá está eu. Pois não. Vais ver, só descansa quando pegar no mapa. Calma, calma, minha gente. O mapa é coisa que não falta. E tenho eu o mapa. O mais importante de tudo isso é procurar saber onde e quando é que há feiras de gastronomia e tasquinhas em Portugal. Eu, no ano passado, lembro-me, fui a uma feira gastronómica de Santarém e digo-vos, comi tanto e bebi tanto, mas digo-vos, feiras gastronómicas é o que não falta em Portugal inteiro. Continuemos. Bom apetite. Obrigada, temos que ir a uma. A descoberta de novos aromas e sabores desperta manifestações de surpresa e reações de sociabilidade. A Ana e o João foram convidados pelo António para provar alguns petiscos regionais. Algumas expressões de surpresa e algumas situações de uso do infinitivo flexionado em português vão ser o tema de hoje. Os nossos amigos estão muito surpreendidos com a diversidade de petiscos que encontraram em casa do António e demonstram-no através de algumas realizações exclamativas muito concretas. O que é isto? Que cheirinho é este que anda no ar? Ai, António, tantas coisas boas. Ai, estes queijos, que perdição, eu adoro queijo. Olha, qual deles é de leite de cabra? Que eu adoro queijo de cabra. É delicioso. Ai, tão bom. Eu, no ano passado, lembro-me, fui a uma feira gastronómica de Santarém e digo-vos, comi tanto e bebi tanto, mas digo-vos, feiras gastronómicas é o que não falta em Portugal inteiro. As frases exclamativas podem caracterizar-se por processos prosódicos através de um alongamento quer da vogal tónica da palavra em realce, quer da curva entoacional, normalmente ascendente. Os verbos são acompanhados do advérbio de intensidade tanto. Mas as frases exclamativas podem também ser constituídas por nomes simples antecedidos ou não de palavras de grau. No primeiro caso, o nome é antecedido pelo indefinido, que concorda em género e número com o nome. Tantas coisas. No segundo, é o advérbio de intensidade, tão, que antecede o adjetivo bom. Igualmente, bastante frequente é a construção de frases exclamativas que ocorrem com quantificadores, que, em posição inicial de frase. Estamos, então, perante expressões nominais, porque contêm um nome, claro, iniciadas pelo quantificador que. O António convidou os amigos com o propósito, ou melhor, com a finalidade de lhes mostrar um pouco dos petiscos tradicionais.
Ao explicar por que razão os convidou, usa estruturas complexas interessantes. É só para vocês verem e provarem, claro. São alguns petiscos bem portugueses. Claro. Afinal foi para vocês comerem tudo isto que vos convidei. De facto, ele usa uma forma muito frequente para explicitar a finalidade em português. A preposição para, seguida da forma flexionada do infinitivo. O português é uma das poucas línguas no mundo em que se pode flexionar a forma infinitiva dos verbos. Isto quer dizer que é possível, em português, atribuir pessoa ao infinitivo para todos os verbos de qualquer conjugação. Tem ainda a particularidade de não conter qualquer forma irregular. Eu provar, tu provares, você, ele provar, nós provarmos, vós provardes, vocês, eles provarem. Nestes exemplos concretos, estamos perante frases que exprimem finalidade e são iniciadas pela proposição para, que aqui desempenha a função de complementador. Estas frases são complementos do verbo da frase anterior, o que origina orações não finitas, isto é, com o verbo no infinitivo, e mantêm uma relação de dependência semântica com a oração antecedente ou principal. Poder-se-ia dizer a mesma coisa recorrendo ao conector para que. Obteríamos então uma frase equivalente, embora mais formal. Trata-se igualmente de frases finais que complementam a frase principal. No entanto, são orações finitas, porque o verbo é temporalmente conjugado. As formas verbais seriam flexionadas no modo conjuntivo, no presente ou no imperfeito, em concordância com o tempo do verbo da oração principal. A primeira frase contém o verbo da frase principal no presente. Obriga a que os verbos da frase final estejam no presente do conjuntivo. Vejam e provem. A segunda, porque o verbo da frase principal, convidei, está no pretérito perfeito, obriga à concordância com o pretérito imperfeito do modo conjuntivo. Comecem. Esta frase inclui um processo de ênfase de que falaremos adiante. Na sua leitura mais simples, equivale a convidei-vos para comerem tudo isso, ou convidei-vos para que comessem tudo isso. Tem queijos de todas as regiões do país. São muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, o queijo da Serra é completamente diferente do queijo de Azeitão, apesar de serem os dois de leite e ovelha. O vinho. É verdade, João, obrigado por me teres lembrado do vinho. Isto sem vinho não tem graça nenhuma. Estamos perante outras situações diferentes de uso do infinitivo flexionado, diferentes da expressão de finalidade que analisamos. No primeiro caso, o conector concessivo, apesar de, introduz uma oração concessiva infinitiva com o infinitivo flexionado. Poder-se-ia substituir por embora e teríamos uma oração finita com o verbo no modo conjuntivo, concordando com o tempo da oração principal. O da Serra da Estrela não tem nada a ver com o de Azeitão, embora sejam os dois de leite de ovelha. O da Serra da Estrela não tinha nada a ver com o de Azeitão, embora fossem os dois de leite de ovelha. Obrigado por me teres lembrado. É uma oração causal infinitiva, iniciada pelo conector por. Também aqui existe uma relação de dependência semântica entre duas frases. Neste caso, o valor semântico da causalidade é a razão ou motivo pela qual o António agradece. A forma infinitiva ocorre sobre o auxiliar ter, porque se usa aqui o infinitivo composto como expressão de passado. Podemos obter a mesma expressão de causalidade se colocarmos duas orações finitas iniciadas por um conector como porque, visto que, uma vez que, entre outros. Estes podem iniciar uma oração no modo indicativo em qualquer tempo. Obrigado porque me lembraste. Obrigado visto que me lembraste. Obrigado uma vez que me lembraste. Esta breve análise pretendeu apenas alertar muito sumariamente para a diversidade das construções infinitivas em português,
muito fica por dizer sobre a riqueza da sua utilização. Com o convite do António, esperamos que descubram um pouco mais deste outro lado da cultura portuguesa, que está diretamente relacionado com os aromas e os sabores de cada região. Petiscar é uma palavra curiosa em português. Pode ser interpretada de duas formas distintas. Uma que significa comer pouco, outra alerta para alimentos saborosos, bem temperados, que podem ser comidos cada um deles em pequenas quantidades, mas em grande variedade, e de preferência acompanhados de um bom vinho. E se cada região já é tão diferente, a combinação de todos esses sabores vindos de todas as regiões do país revela tradições de extraordinária riqueza cultural. Pela diversidade entre litoral e interior e pelas características orográficas entre o norte, o centro, o sul e as ilhas, Portugal apresenta uma enorme variação quanto a sabores, aromas e formas de confecção daquilo que só aparentemente poderão ser produtos iguais. Se não vejamos as regiões produtoras de cereais, como por exemplo o trigo no Baixo Alentejo ou o milho no Norte Transmontano e Beiras, apresentam vários tipos de pão. Pão alentejano, pão de Mafra, pão de milho, pão de centeio. As regiões produtoras de carne de porco especializaram-se na fabricação de enchidos e de carnes fumadas, que diferem do norte para o centro e para o sul. As alheiras de Mirandela, os diversos tipos de linguiças e chouriços, paios, salpicões e presuntos das Beiras e Alentejo rivalizam com os petiscos de peixe e marisco do litoral. As regiões do litoral, influenciadas pela presença do mar, têm desenvolvido processos de cozinhar peixes, mariscos, bivalves e outros petiscos marinhos. As regiões de pastagem com produção de leite, sejam de serra ou de planície, produzem naturalmente queijos, cada um com características próprias, que vão do tipo de pasto ao processo de fabrico e às formas de maturação. Existem atualmente 14 zonas geográficas de produção, conhecidas como denominação de origem protegida, que abrangem quase todo o país e correspondem maioritariamente a queijos de ovelha e cabra no continente e de vaca nas ilhas dos Açores. Esta denominação de origem protegida obriga a uma produção controlada de acordo com regras precisas que passam pelas condições de produção do leite, higiene de ordenha, até à conservação do leite e fabrico do queijo. É incontornável a fama do queijo da Serra, produzido nos distritos de Viseu e Guarda, em volta da Serra da Estrela. É feito a partir de leite de ovelha, sobretudo nos meses de novembro a março, e consoante a sua maturação, pode ser mais amanteigado ou mais denso ou curado. Tem um aroma e um paladar inconfundíveis e é um dos mais internacionais queijos portugueses. Igualmente muito conhecido e semelhante no processo de fabrico, mas diferente em sabor, o queijo de Azeitão é produzido apenas nos concelhos de Azeitão, Setúbal, Sesimbra e Palmela. Caracteriza-se por ter um paladar silvestre de uma serra virada para o mar.
sabores bastante diferentes, os queijos produzidos na Beira Baixa e no Alentejo, normalmente de ovelha, têm em muitos casos mistura com leite de cabra e caracterizam-se por paladares bastante intensos e processos de maturação bastante longos. Os queijos de Évora têm uma consistência dura e cor amarelada e um sabor ligeiramente picante e acidulado. Os queijos alentejanos de Nisa e de Serpa possuem cada um características bastante distintas e muito apreciadas. O queijo de São Jorge é um queijo de vaca com um paladar forte e ligeiramente picante, produzido na ilha de São Jorge, nos Açores. Poder-se-ia dizer que é o maior queijo português porque se apresenta em grande formato, podendo pesar até mais de 10 quilos. Portugal tem várias zonas de origem controlada e os vinhos de mesa todos refletem um caráter individualizado do solo. As regiões vinícolas estão demarcadas e mostram como têm personalidade própria. Os vinhos do Dão, do Douro, da Bairrada, do Alentejo ou do Algarve, entre outros. Para além dos vinhos verdes do Minho, naturalmente gasificados, excelentes para acompanhar marisco e peixe, há regiões demarcadas muito conhecidas. É o caso dos vinhos do Douro, muito frutados e de cores fortes. Os tintos acompanham geralmente carnes e queijos de sabor intenso. Os do Dão, a norte da Serra da Estrela, são aveludados e excelentes vinhos de mesa. Os tintos combinam com carnes picantes e queijos. Os brancos, mais suaves e aromáticos, também acompanham bem os queijos característicos da região. Os vinhos do Alentejo são a companhia ideal para todas as especialidades alentejanas. De igual modo, no Ribatejo e Val do Tejo, na Extremadura até Setúbal e no Algarve, são produzidos vinhos de ótima qualidade, que são os complementos perfeitos para todos os seus produtos regionais. O vinho do Porto é um vinho natural, produzido unicamente a partir de uvas da região demarcada do Douro. O caráter único do vinho do Porto deve-se ao clima particular da região, às castas utilizadas e ao modo como é feita a fermentação, respeitando normas de produção e de envelhecimento rigorosas. Existem atualmente 3 tipos de vinho do Porto: branco, rubi e tawny. As características do aroma, corpo e sabor do vinho do Porto são inconfundíveis. É um vinho de fama internacional, envelhecido e exportado a partir da cidade do Porto, de que herdou o nome. O vinho da Madeira é um vinho licoroso, produzido na Ilha da Madeira há mais de 300 anos. A produção deste vinho é feita a partir de determinadas castas especiais, como a tinta negra mole, e a sua fabricação é também muito especial. Possui um aroma e um paladar original, além de várias tonalidades.
é um vinho de reputação mundial. Os vinhos do Porto e da Madeira são vinhos para momentos de festa e de convívio, sendo servidos como aperitivos ou digestivos.